E aí, chegamos! Cheguei chegando. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Estamos muito animados porque a gente continua. Segundo episódio, né, da temporada. Estatística. Temporada estatística. E o segundo episódio vem trazendo um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto tão importante que a matemática aborda, né? E aí vai ser assim, ó, né? Pode estar meio confuso e tal, mas olha... Na primeira parte, nós falamos sobre as variáveis, falando sobre variáveis qualitativas, quantitativas, nós falamos sobre frequência absoluta, frequência relativa e como que nós podemos organizar esses valores, porque às vezes na tabela, você viu lá aquela tabela da empresa, da escola, que o rapaz quer saber os sabores do sorvete, do bolo de pote. Ai, nem me lembra, não lembra disso. Teve sorvete, teve que bolo de pote. Que horas são? Hora do lanche. Ainda não. E aí, o que a estatística faz? Você imagina só, uma pesquisa numa escola com 422 pessoas, sendo 400 alunos e 22 funcionários, ele organizou uma tabela bem grande, com vários sabores e tal. Você imagina eu fazer uma pesquisa, por exemplo, na cidade de Porto Velho, aí eu escolho 3 bairros. Desses 3 bairros eu vou visitar 30 casas em cada bairro. São 90 casas. Em cada casa eu posso ter várias informações qualitativas e quantitativas. Quando eu pegar esse resultado todinho, eu não posso apresentar o resultado de qualquer maneira. Não. Então, o que a estatística faz? Ela organiza essa informação tabulada, essa tabulação que eu fiz, em gráficos. Então, é isso que vamos fazer agora. Vamos organizar esses valores em gráficos. Então, o gráfico é um resultado, né? Um reflexo do que a pesquisa representou. Isso. Então, a gente fez a pesquisa, coletou os dados, organizou numa tabela e aí representa isso graficamente. Claro, né? É muito mais fácil enxergar algo no gráfico, porque, por exemplo, na pandemia, vocês viam lá, né, que davam os resultados, né, infelizmente, né, de casos de morte ou de contágio da doença, né, de pessoas contaminadas, dava lá em valor numérico. Mas também no final mostrava o gráfico, né? Mostrava, e se a gente consegue no gráfico, de uma maneira bem simples e objetiva, enxergar se está em ascensão, se está decrescendo, crescendo, se está estável e tudo mais. Né? Então, dentro da segunda parte aí de estatística, esse é o assunto da aula de hoje. A gente vai trabalhar graficamente com vocês. Vamos junto? Vamos lá então? Se liga nos slides, aula de número 13, olha lá, parte 2 de estatística, segundo episódio. Hoje vamos fazer representação gráfica, vamos falar sobre gráfico de segmentos, gráfico de barras, gráfico de setores e vamos falar também sobre o histograma. Ah, então tem vários tipos de gráfico, é? Vários tipos de gráfico. Eu achei que era um gráfico só? Não. Existem gráficos chamados de segmento, tem aqueles também conceituados como barras, tem um que é bem conhecido chamado de setores e ainda existe o histograma. Vamos às habilidades da aula de hoje, que são um tanto delas, olha lá. Bastante habilidade, não é? Primeiro, compreender o conceito de estatística. Começamos na aula anterior. Isso. Só que aqui utilizando um instrumento de comunicação. Olha que legal. Instrumento de comunicação. O gráfico, mesmo ali caladinho, quietinho... Ele comunica, né? Tem uma comunicação, a gente fornece uma informação. Legal. Analisar gráficos de barras, colunas, pontos, linhas e setoriais. Fizemos uma questão, não foi do Enem, se liga do Enem, que era só análise de um gráfico de linhas, que tinha uma linha e tinha um tracejado, tinha pontos. Fazendo análise do gráfico ali. Aquilo ali basicamente é uma informação estatística. Beleza. E ainda compreender o uso das tabelas em outras circunstâncias, né? Então, tabelas e gráficos, gente, tem o tempo todo aí nas avaliações externas, no Enem, nos concursos. Então, a gente precisa se preparar para isso, tá bom? Beleza. Saindo da cartola mágica, a gente vem aí então com a parte 2 de estatística, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a representação gráfica. Vamos lá um pouquinho, então? O gráfico, ele tem uma importante informação, ela vai nos comunicar alguma coisa. Ela fornece uma visão de conjunto mais rápido. Mais rápido a gente consegue ter acesso à informação. Isso. Porque ela comunica, né? O gráfico comunica. Então, por isso, os meios de comunicação com frequência oferecem a informação
informação estatística por meio de gráficos. Então, eles acham assim, ó, eu quero dar uma informação para você, que você consiga entender com clareza e objetividade, de cara, mostra o gráfico no resultado da pesquisa, porque as pessoas entendem com mais facilidade, né? Porque imagina só que se ele fala assim, ó, vamos falar sobre o crescimento populacional, né, da região norte. Vamos supor que o repórter entrasse lá e começasse. Porque na região norte, no ano de 1980, a população era de mais ou menos tantos mil habitantes. No ano de 90, já passou para tantos mil habitantes. Bom, nos anos 2000, passou... Você vai ficar assim, legal. Né? Muito bom. É igual a aula, começa a falar de massificar, legal. Quando ele faz o quê, então? Vamos, então, analisar agora o crescimento populacional. Pá, joga o gráfico. Aqui a gente percebe que em 1980 o gráfico vinha até aqui. Em 90 o gráfico aumentou um pouquinho. Você fala assim, então aumentou mesmo, teve um crescimento. Agora eu consigo visualizar, né? Então, quanto mais acessível for a informação, melhor para a população, né? Porque a gente também quer ser informado, né? Ninguém quer ser desinformado de tudo aí. Então, vamos lá, dando continuidade? Olha lá, então, falando mais um pouquinho sobre a parte gráfica. Com uma simples olhada, obtemos a informação do que necessitamos. O gráfico, ele tem esse objetivo, né? Isso. No gráfico do crescimento populacional, o repórter, jogando o gráfico na tela, ele nem ia precisar falar nada. Você já ia ver sozinho que as barrinhas iam aumentando. Ou seja, estava tendo um crescimento. Essa é a característica importante dos gráficos, de fornecer, de comunicar algo só de maneira visual, só olhando. Então, fique ligado. Fique atento, os olhinhos estão piscando aí, né? Corre pra cá, corre pra lá. Não, ele não pisca não, ele tá atento lá. Não, nem pisca. Nem pestanejar, né? Vamos lá com o nosso slide aqui com a gente? Tem como? A gente vai falar agora o início, né? A gente vai classificar esses gráficos, né? Então, a gente vai começar falando do gráfico de segmentos. Aí. Então, falando de gráfico de segmentos, a gente vai entender, né? Para quem gosta já um pouquinho de geometria, já sabe o que é segmento, né? Já, com certeza. Segmento de linha, né? A gente linha. tem um pedaço de uma linha contínua. Quando você vai para a escola, você pega a avenida, né, ou pega uma rua, tal, vai dobrando. Então, na sua cabeça já tem aquele segmento. Isso mesmo, que precisa ser feito, né? Isso mesmo. Olha aí, agora a gente gosta de dar muitas comparações práticas, né? Vamos entender. E é tão legal, assim, o prático, porque você fica tão condicionado a ir a tal lugar todo dia, que se algum dia você não for e sair de casa naquele horário, adivinha? O corpo vai, né? A sua cabeça te leva. Contei comigo esses dias. O melhor disso é mudar de casa e quando for ir pra casa antiga. Já aconteceu comigo, tá? Semana passada eu saí de casa às 7h30 para ir para outro lugar. Acabou vindo. Fui para onde? Pra cá. Vim pra escola. Não acredito. Eu cheguei aqui na frente, eu parei, olhei e falei, mas eu vim fazer o quê mesmo? Não, o segmento já estava tão assim condicionado que eu saí de casa, entrei no carro e vim. Cheguei na frente da escola e falei aquela tal de no automático, né? Mas eu vim fazer o quê aqui mesmo? E o que acontece, né? Eu também, a gente já aconteceu de mudar de casa, né? E quando eu saí da escola, pegar o rumo e bater na frente da casa antiga. Aí a pergunta é, o que eu tô fazendo aqui, gente? Então vamos lá, começamos agora com o gráfico de segmentos. Se liga na telinha, vamos lá, entender melhor essa situação. Gráfico de segmentos, no slide. Muito bem. Falando de gráfico de segmentos, então, qual é o seu objetivo, né? Simplicidade, clareza e veracidade. Então, com certeza que esse gráfico aqui vai dar valores pontuais. Simplicidade, clareza e veracidade, Fique atento. Fique atento. O gráfico de segmentos é também chamado de gráfico de linhas. Então já anota, vai anotando aí. Gráfico de segmentos, tá anotado. Gráfico de linha. Vamos aos exemplos práticos, né, que a gente gosta aqui de exemplificar já de cara. Vamos lá. Venda de livros. Vamos na tabela primeiro. Em julho foram vendidos 350 livros. Em agosto, 300. Em setembro, 400. Outubro, também 400. Novembro, 450 e em dezembro foram vendidos 500 livros. Então, numa determinada livraria, né, teve uma tabela que fez o registro de todos os quantitativos de livros vendidos por mês. Essa situação estabelece uma correspondência que pode ser expressa por um par ordenado, que a gente aprende lá no primeiro ano em função, né? Ou seja, o julho, ele se conecta com 350.
O agosto com 300 e assim por diante. Nós temos um parzinho de informações, né? E esse parzinho de informações, a gente consegue representar isso graficamente. Olha lá, vamos ver no gráfico? Vamos. Olha, de maneira pontual, ele mostrou aqui em julho foram 350 livros, em agosto foram 300, em setembro e em outubro foram 400 livros, novembro 450 e dezembro 500. A partir daqui, o proprietário da livraria pode tomar algumas decisões, tipo, poxa, em dezembro vendeu bastante livros, então em dezembro eu posso colocar variedades melhores lá, atualidades, livros mais atuais. Bom, em julho teve algum problema, não, em agosto, né, vendeu menos livro. Bom, alguma coisa aconteceu em agosto, vendi menos livros. Então, o que eu posso fazer? Em agosto eu posso criar uma campanha, posso criar uma promoção, posso colocar ali um lançamento importante para que eu possa manter o mesmo padrão de vendimento de livros. E aí você está falando isso do dono da loja, né? Tomar uma decisão. Gente, comercialmente o uso da estatística é grande, tá? Nossa, porque o comércio está sempre pesquisando para ver onde ele precisa melhorar, o que ele precisa dar ênfase, o que ele precisa dar uma segurada, né? Seja na parte do comerciante aí, o autônomo, né? Na venda ali do bolo de pote, é simples, mas o vendedor do bolo de pote também quis saber qual é o sabor que as pessoas gostam mais para desenvolver, né? Eu tenho certeza que o vendedor de bolo de pote, quem trabalha com venda assim, sabe disso, né? Você que vende queijo, você sabe, bom, o meu cliente prefere o queijo tal, ou então prefere o bolo de pote de chocolate com leite ninho. Então, qual que eu vou fazer mais? De chocolate. Poxa, eu fui vender bolo, sobrou muito bolo de abacaxi. No outro dia, eu já vou botar uma quantidade menor do bolo de abacaxi. Eu não posso ser alienado até o ponto de fazer sempre... Não, eu vou fazer isso aqui todo dia. Não. Eu tenho que fazer de acordo com o meu cliente. Se ele prefere o de chocolate, eu vou colocar pelo menos uma margem de chocolate. Você que quer ser empresário, né? Já quer começar o seu negócio, com certeza a pesquisa vai fazer muita diferença, tá? Vamos a um exemplo então? Vamos lá? Exemplo de número 1, vamos começar. Uma aluna da mediação tecnológica apresentou durante o ano letivo o seguinte aproveitamento. No primeiro bimestre, ela tirou nota 8. No segundo bimestre, nota 9. No terceiro, nota 7. No quarto, nota 10. Uau! Construa um gráfico de segmentos correspondente a essa situação. E, a partir dele, tire algumas conclusões. Vamos lá, então? Então, precisamos colocar esses dados no gráfico, né? Então, vamos lá no primeiro bimestre. E olha que legal, o gráfico já me trouxe a coluna, a linha, não é, de bimestres com o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu só vou precisar colocar de maneira alienada as notas desta aluna. Vamos colocar então aqui no gráfico? Vamos lá então. No primeiro bimestre a nota foi 8, né? 8. Então assim, 5, 6, 7, 8, 9, né? Beleza. Vamos lá, então o primeiro foi 8. 8. Então aqui, aí. Certo. Perfeito. No segundo bimestre? Ela tirou 9. 9, mais assim, em cima um pouquinho. Aqui. No terceiro? 7, caiu um pouquinho, tava confiante demais. Eu tava difícil demais. E no quarto bimestre? Ela veio lá e falou assim, não, eu posso, se eu tirei 7, eu tirei 8 e 9 no primeiro e no segundo, eu não vou tirar 10. Tirei 10. E a gente pode fazer um segmento de linha aqui, né? Isso mesmo, né? Aqui nós podemos fazer algumas decisões. Não é? Uma avaliação precisa ser notada pelo aluno e pelo professor de tal maneira que, ao tomar a decisão, o aluno fala assim, olha, eu tirei nota baixa no terceiro bimestre. O que aconteceu? Será que eu estudei pouco? Será que foi nota? Será que estava muito difícil? O professor também precisa tomar posse desse gráfico para falar assim, olha, nesse bimestre aqui os meus alunos foram mal. O que aconteceu? Será que eu passei muito assunto? Será que eu não expliquei direito? Será que teve alguma coisa que faltou ali? E é aí que existem tomadas de decisão da parte do professor e do aluno. Isso mesmo. Inclusive, na escola, no início do ano, ou a cada tempo que achar necessário, o professor sempre faz um diagnóstico, né? Uma avaliação diagnóstica. E aí ele pode representar isso graficamente para tomar as decisões do que os alunos agora mesmo, pós-pandemia.
né? Voltaram os alunos todos para a escola, tivemos um período aí de praticamente 2 anos de aulas à distância, online, né? Diferente das aulas da mediação do momento agora, a gente está à distância, mas vocês estão na escola, né? Mas no período da pandemia, ficavam os alunos em casa. Retornaram os alunos. E aí, o que eles conseguiram absorver? Onde ficaram as dúvidas? O que eles não aprenderam? É hora de diagnosticar para tomar decisões. E isso só é feito a partir de uma pesquisa, uma avaliação, de uma coleta de dados para poder representar isso aí graficamente, quem sabe, né? E aí tomar decisões do que ensinar daqui para frente, de que maneira abordar os assuntos. Beleza. Certo? Muito bom. Gráfico de barras. Olha lá agora, temos mais um tipo falando de gráfico. Olha lá. O gráfico de barras, o objetivo, representar os dados através de retângulos. Muito bem. E com isso, fique atento. Ele também pode ser chamado de gráfico de coluna. Ah, então esses retângulos vão ficar de pé. Isso mesmo. Coluna, né? Então já anota, o gráfico de barras é o mesmo gráfico de colunas. Vamos ver um exemplo? Desempenho em química. Vamos lá, na tabelinha. Química. Aqui nós temos um detalhe importante, olha só. Apareceu a frequência absoluta e a frequência relativa. Na frequência absoluta nós temos o seguinte, quantos alunos? Cadê? Insuficiente foram 6 alunos, regular foram 10, bom foram 14, ótimo foram 10 e o total é 40. Em porcentagem, na frequência relativa, desses 40 alunos, 15% foram insuficientes, 25% estavam regular, 35% estavam bons e 25% estavam ótimos. Com a coleta de dados, podemos relacionar as frequências absolutas e relativas, usando agora um gráfico de barras ou gráfico de colunas. Muito bem, vamos lá, vamos ver como ficou no gráfico? Porcentagem, nós temos lá insuficiente 15%, regular 25%, bom 35% e ótimo 25%. Esse é o desempenho dos alunos na disciplina de Química. Muito bem. Então, mostrando aí graficamente, a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo, né? Então, que legal, né? Quando mostrou aqui na tabela já a frequência absoluta e relativa, vocês viram que na parte do gráfico ele preferiu representar isso em percentual, em porcentagem. Então, tudo é possível, né? Temos aqui em um eixo, né, o desempenho, né, insuficiente, regular, bom e ótimo, e no outro eixo, a porcentagem, certo? Beleza. E aí, professor Maurício, na aula anterior a gente falou de uma situação de dengue, né, o governo tomaram uma decisão a partir de uma pesquisa, de coleta de dados, verificar aí se as pessoas, né, já tiveram dengue, já pegaram dengue, né, então a gente vai fazer o que agora? Eu ainda não, já tive malária, quase me matou, mas... Dengue não? Dengue não. Já teve? Já tive dengue, malária. Ixi. Os pessoal do sítio, né? No sítio a gente tem esse problema sério, né? Mas tá bom. Mas a gente também quer fazer uma pesquisa. A gente também teve a ideia de fazer uma coleta de dados e fazer uma pesquisa nas ruas aí com a população, né? Uma amostra, no caso, e verificar se você já pegou dengue. Então, vamos à nossa enquete. A dengue é uma doença perigosa e, em alguns casos, pode levar à morte. Com a evolução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, ele tem se proliferado rapidamente e cada vez mais pessoas são vítimas da doença. Você já teve dengue? Já peguei dengue e ela é terrível, porque ela tira as forças dos nervos da gente, da junta, tudo. Não peguei dengue. Sim, eu já tive dengue. Sim, eu já tive dengue há uns 2 anos atrás. A dengue é coisa séria, não pode dar brecha para o mosquito. Até mais! E aí, beleza? O que vocês acharam? Beleza não, né? Porque para quem pegou dengue não vai dizer nada de beleza, né? Mas aí... Se bem que hoje a dengue já é quase que uma virose. Né? Mais ou menos. Não, só que você tem que tomar, aí é o detalhe, tem que tomar cuidado com a medicação. Porque se tomar o remédio errado, pode agravar o caso e aí é complicado. Mas acho que para qualquer doença,
Por isso que é importante não se automedicar. Ah, isso é verdade. A automedicação é muito complicada mesmo. Né? Mas assim, a gente observou que algumas pessoas disseram que sim, outras que não, claro, né? Que aí é só uma amostra, né? Uma pesquisa tem que coletar muito mais informações. Mas com isso a gente consegue colocar aí graficamente esses resultados também. Vamos ver mais um tipo de gráfico? Olha lá. Temos agora o gráfico de setores. Olha vendo. Gráfico de... Expressar as informações em uma circunferência fracionada. Muito bem, né? Não esquece aí da nossa pesquisa, da nossa enquete, a gente ainda vai usar, tá? Fique atento, então, é muito usado na demonstração de dados percentuais. Geralmente o gráfico de setores mostra em porcentagem, tá certo? Certo. Olha lá, então, que tal uma pizza? Bora a gente comer uma pizza agora? Que acha? Vamos comer pizza? Vamos. Vamos pensar em algo delicioso? Vamos pensar? Então, falando em pizza, olha lá, que legal. Essa pizza aqui tá ideal, ó. Vamos ver aqui? Uau! 30% calabresa, vou comer todas. Ah, 21% ela é de sabor marguerita. Também gosto, vou comer também. 21%. Portuguesa, bastante cebola, boa também. 16% frango com queijo cremoso. Boa também. 8% mozzarella. Mussarela. E 4% napolitana. Pronto. Então ela tá bem variada aqui, né? Boa, pizza uma pizza boa. bem legal. Vocês viram que a gente tem uma circunferência que está dividida em setores, né? Então por isso que a gente já disse que o gráfico é De setorial, pizza, né? né? Gráfico de pizza, setorial. Na construção do gráfico de setores, a gente pode determinar o ângulo correspondente a cada setor. Vamos ver. E é aqui que entra a parte de construção que fica assim. Ainda bem que para o Enem vocês não vão precisar construir. É só analisar. Mas é importante saber construir, porque quem sabe construir analisa com mais facilidade. Então, a primeira coisa, vamos usar a regra de 3. É fácil, né? Você lembra a regra de 3? E aí, lembra ou não lembra? Ah, bora ver? Vamos ver o exemplo da pizza? Então, assim, ó, a regra de 3, assunto lá do 7º ano, né? Mas que a gente está sempre trazendo à tona aqui, porque se resolve muita coisa em qualquer situação usando a regra de 3, né? Pronto. E, claro, no primeiro ano a gente faz uma aula só de regra de 3 simples, outra só de regra de 3 composta, né? Fica a dica pra vocês, tá? Vai lá, qualquer coisa. Primeiro ano. Segue a dica mesmo. Se quiser saber o número dela, fala com ela, que ela lembra todos, tá? Eu particularmente não... Coisa de mulher, né? Assim, ó, 96 aulas, então tem aula de todo tipo lá. Você vai conseguir se apropriar aí melhor das ideias dos assuntos do primeiro ano. E lá a gente faz muita revisão, inclusive da regra de 3, que é importantíssima, tá? Mas se você não lembra, a hora é agora. A gente vai mostrar pra vocês, né, como resolver essa questão do ângulo da pizza usando a regra de 3. Olha lá. Falando que é fácil, vamos lembrar? Vamos calcular que ângulo representa a parte da pizza sabor calabresa. Calabresa? Isso. Ah, então cada um tem um percentual aqui, né? A gente sabe que a pizza toda representa quantos por cento? 100%. Tá. E uma circunferência toda tem quanto de ângulo? 360 graus. Ah, então a gente pode pensar que o 100% é 360 graus. Isso. E 30%, que é a parte da calabresa, vai ser quanto? X. É uma quantidade que eu ainda não sei, mas vai ter um ângulo também representado aqui, né? O que a gente pode fazer? Multiplicar cruzado, né? 100 vezes x, 100 x. 30 vezes 360. 30 vezes 360 vai dar 1080. 360 vezes 3. 1080. 1080. Acrescenta um zero, né? Isso. X vai ser igual a 10.800 dividido por 100. Muito bem. Posso cortar os zeros? Pode. Deve, né? Vamos lá. Corta. Esse meu X vai ficar 108 graus, né? A resposta é em graus. Ah, mas aí o 30% representa tudo isso, 108. Olha, se você observar aqui no gráfico, né? Olha lá, você viu que passa de 90 graus. Mas não passa
muito, né? O 90 ia ficar mais ou menos por aqui. Então passou um beicinho de pulga aqui, ó. Beicinho de pulga, fazia tempo que não ouvi essa. Passou um beicinho de pulga aqui dos 90, ou seja, 108 graus. 18 graus, né? Passou um pouquinho. Isso, passou um pouquinho, 18. Legal, né? Vocês viram que bacana que a gente consegue fazer essa relação? Quando o gráfico é setorial, é de setor, a gente consegue fazer essa relação entre grau e porcentagem ou valor numérico do que está dizendo representado no gráfico. Beleza. E aí fica fácil, né? Agora, se você quiser treinar mais, você vai lá e descobre quanto que é o ângulo da parte de marguerita, de mussarela, de português e tudo mais. E se você quer ser mais esperto ainda, mais se você sabido? quer dar um pulo lá na frente, você faz o quê? Se 100% é 360 graus, se eu dividir por 100 de um lado e por 100 do outro, eu vou descobrir que 1% é 3,6 graus. Aí pronto. Então, 21%, 21 vezes 3,6. 30%, 21 é 30 vezes 3,6, que vai dar 108. Você vai fazendo essa jogada. Isso são artifícios que o aluno vai guardando para quê? Para economizar tempo na hora da prova. Certo? Certo? Mais exemplo? Exemplo. É assim que eu gosto. Mais exemplo, olha lá na telinha, vamos ver? Luísa é muito organizada. E para mostrar quanto tempo gasta com suas atividades, construiu um gráfico de setores. Observe o gráfico e responda. Quantas horas por dia a Luísa gasta para ir à escola? Letra B. Que porcentagem do dia ela gasta fazendo outras atividades? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar o gráfico, né? Isso. No gráfico nós temos o seguinte, que ela gasta 15% das horas do dia estudando, gasta 10% das horas do dia comendo, gasta 25% das horas do dia, né, na escola, indo à escola, ficando na escola e voltando da escola, e gasta e dorme uma porcentagem de horas ali que ela não falou. E gasta 20% das horas do dia fazendo outras atividades. Ajudando a mãe em casa, limpando, ou jogando um vôlei, né, dando uma passeadinha com os colegas. E a pergunta da letra A é: quantas horas por dia Luísa gasta para ir à escola? Regra de 3 também? Pode ser, né? Para começo de conversa, né?Esse dormir aí tá fácil, não tá? Tá fácil, porque tudo tem que dar 100%? Então 25 com 15, para ficar bem fácil, fica 40. 40 com 10? 50, metade. 50, isso. 50 com 20? Fica 70. Então quer dizer, a parte de dormir ocupa aí 30% do tempo da Luísa, Isso. que é os 108 graus, não é? É os 108 graus. 108 graus, Passa um pouquinho ali dos 90, né? E aí, quantas horas por dia a Luísa gasta para ir à escola? Ir à escola, a gente já sabe que 100% vai ser o quê? 100% vai ser horas? 24. 24 horas, né? 24 o todo, horas. né? 24 horas. E 25%? X. 25 é X. Mas aqui a gente também pode estudar a parte de um quarto, né? 25% é um quarto de 100. Então é a mesma coisa que eu pegar o 24 e dividir por 4. Então, com certeza, o meu X vai ser representado em 6 horas. Então, ela fica na escola 6 horas, né? Então, deve ser uma escola aí de ensino mais integral, né? Ela fica aí ou ela... Não, mas aí acho que é o tempo de ir, ficar na escola e voltar, pode né? ser. Transporte e tudo. Isso mesmo. Até falando nesse tempo de escola, nós vamos dar um abraço para os nossos alunos guerreiros, que às vezes saem de casa, né, 10 horas da manhã. Os difícil acesso, né? Para chegar na escola na hora certa, assiste a aula, sai da escola às 5 horas, 5 e meia, para chegar em casa às 8. Vocês são os nossos heróis, vocês são guerreiros. Parabéns. É verdade, um abraço para todos. Que porcentagem do dia ela gasta fazendo outras atividades? Eita, 20%. Já tá ali, né? Ué, mas se nós falamos, que porcentagem? Acho que era para ter trocado, né? Dormindo. Mas vamos transformar em horas. Quantas horas ela passa fazendo outras atividades? Isso, agora se é 20%, é o mesmo que dividir o 100 por 5. Por 5. Por 5, ou seja, 24 horas também dividido por 5. Então, se fosse 20, ia dar 4 horas, né? Aí sobrou 4 horas para dividir por 5. 4 horas dá 240 minutos.
Já vai longe, né? Então aqui a pergunta é, que porcentagem do dia ela gasta fazendo outras atividades? 20% era só fazer a análise. Só olhar o gráfico. Análise do gráfico, né? Beleza. Mas o Enem cobra assim também? Cobra, o pior que cobra. Né? Só para olhar o gráfico e ter lá a informação. Isso mesmo. Vocês viram então que não é difícil, né? Quando fala de gráfico de setores, setorial, a gente vai sempre fazer essa relação com a parte de ângulo e ele geralmente, né, a gente não pode dizer que é sempre, mas em quase toda a sua maioria usa a representação com porcentagem. Certinho? Perfeito. O último tipo que a gente elencou nessa aula é o histograma. Vamos lá verificar o que é isso? Olha lá, o histograma, então, nos traz a seguinte informação. Quando uma variável tem seus valores indicados por intervalos, é comum o uso de um tipo de gráfico conhecido por histograma. Como assim, professor, intervalos? Vamos supor que eu fosse na sua escola verificar a altura de todo mundo. Nós vamos ver que vai ter muitos alunos com alturas iguais, mas que vai ter muitos alunos com alturas diferentes, tipo lá 1,68, 1,69, 1,70, 1,71. Então, para não ter que ticar demais essas alturas, a gente faz o que? A gente agrupa as alturas em intervalos. Vamos ver como funciona, então? Fazendo isso na tabelinha, né? Vamos lá. Por exemplo, foi feita a pesquisa e foi verificado que a maioria, né, ali de 1,40 m a 1,5 m, né, teve uma frequência absoluta de 6 pessoas. 15% da pesquisa. Ou seja, de 1,5 m a 1,60 m, aí já tiveram 10 pessoas com essa altura, representando 25%. De 1,60 para 1,70, 12 pessoas, 30%. E de 1,70 até 1,80, 8 pessoas. Tem bastante gente alta aqui, tá? Porque eu fico na característica aqui dos menorzinhos. De 1,80 a 1,90, 4 pessoas, representando 10%. E a gente viu que isso é a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, a galera já conhece o que é FA, o que é FR. Quando aparecer algum exercício, alguma questão, já entende do que se trata, tá bom? E lembrando que essas alturas estão no intervalo, né? A essa altura do campeonato... Vai lá. Olha só lá embaixo no gráfico. Observe que agora os nossos retângulos estão ali acoplados, juntinhos. Por quê? Porque nós temos um intervalo. Nós temos ali um grupo que vai, olha, de 1,40 até 1,50. Né? E aí, dá pra pintar de cor diferente para ficar melhor, né? O histograma, ele faz uma relação conjunta aqui, né? Isso. O de barras é separado, o histograma é juntinho, Junto, tá? Juntinho. E o que precisa entender? Que naquele intervalo de 1,40 a 1,50, eu tenho 6 pessoas. Só que eu não consigo aprovar, com certeza, falar quantas pessoas tem, por exemplo, em 45. Não dá. Eu só sei mostrar o intervalo, só isso. Beleza. Então, ficou legal, né? Você conseguiu entender o histograma? Ele representa uma parte de intervalo, né? Não uma parte exata, assim, entendeu? Então, por isso que ele é juntinho, porque de 1,40 a 1,50, depois de 1,50 a 1,60, né? Então, ele vai dando essa conexão aqui. Beleza? Um outro fator importante ali também é lembrar que observa que o de 1,40 tem uma barrinha do lado, né? Indicando que ali dentro eu tenho pessoas que têm 1,40, só que vai até 1,50. O 1,50 não entra no primeiro gráfico. É aquela barrinha Isso. assim, né? Essa parte ela de cá. inclui o extremo, né, anterior e exclui o posterior. É né? como se fosse bolinha fechada e bolinha aberta. Primeiro ano. Beleza. Mais um exemplo? Vamos lá? Exemplo de número 3. Vamos vendo. Em uma escola da mediação tecnológica, dos 50 alunos, nós temos 16 com alturas entre 1,48 e 1,60, 20 têm alturas entre 1,61 e 1,70, 8 têm alturas entre 1,71 e 1,78 e 6 têm altura entre 1,79 e 1,85. Aqui é interessante, ó. O intervalo está fechado dos dois lados, né? Porque ele termina no 1,60 e o outro começa no 1,61. Tanto é que aqui ele não quer um histograma, ele quer que a gente construa o gráfico de segmentos, né? Das alturas dos alunos dessa escola, beleza? Beleza. Vamos então, graficamente, como que isso vai ser representado, né? Aqui a gente vai colocar a altura, né? Nesse eixo, e aqui a gente vai colocar os valores, né? Quantitativo. Então, vamos lá. De 1,48, nós temos aí as variáveis de 16, 20,
8 e 6, né? Isso. Então vai até 20? Vamos lá Até então, 20. né? Então vamos colocar o 10 aqui. E o 20 lá em aqui. cima. Vamos lá? Vamos precisar de que valores? Do 16, né? 16. Então, aqui o 15, 16. 16. Vamos precisar de quem mais? Do 8, né? Aham. Então, 5... Tá, vamos lá. Aqui o 8, né? Às vezes não fica muito preciso. E o 6, certo? Certo. Ele quer um gráfico de linhas, né? Então, olha lá. Então, aqui, no primeiro momento, de 1,48 a 1,60? Isso. 1,48 a 1,60, né? A gente vai conseguir colocar tudo direitinho aqui. Vamos lá. Vou fazer assim, tá? Embaixo, né? Isso. De 1,48 a 1,60. A gente segue uma linhazinha, são 16, né? Aham. Segue uma linhazinha e pontua aqui o nosso pontinho, né? Depois a gente tem de 1,61 a 1,70. Depois de 1,71 a 78. 1,78, né? E depois de 1,79 a 1,85. 1,85. Beleza. Claro que eu vou arrumar esse 7, porque não sou obrigada a deixar do jeito que tá. Aqui era 1,71, 1,78. Então vamos lá. Tu emendou um 7 de cima com o de baixo? Como é que foi isso? Quase. Vamos lá, 1,61 com 1,70, né? A gente vai ter uma quantidade de 20, né? Então a gente vai até lá em cima, né? Ó. Depois, 8. 8. E depois? 6. 6. E é claro que agora a gente pode ligar esses pontos, né? Porque o gráfico é de linha, de segmento. Então a gente liga os pontos aí para ter o resultado final. Então a média dessa escola aí, né? A moda dessa escola... Não falamos ainda, né? Não, Vamos falar então vamos deixar quieto. vamos deixar para a próxima Já aula. dá aí. vontade de avançar, dar Não, spoiler pode do episódio 3. Mas as séries fazem isso. Antes de acabar um capítulo do episódio, ele sempre Já faz vai ali um lançando, né? spoiler do dá que vai pra- acontecer. Tu fica empolgado e acaba. Aí isso faz com que você fique com vontade de assistir. É de verdade, novo. verdade. Então vamos ao Brincando com os Números da aula de hoje. E qual é a pergunta de raciocínio lógico? Olha lá. No Brincando com os Números está lançado o desafio. Esse aqui veio do Só Matemática, e aí fica a dica, quem quiser também ter acesso a essas brincadeiras de criança aqui, ó, é só entrar no portal Só Matemática, faz sua inscrição e aí fica tranquilo. Ele disse aqui o seguinte, olha só, 2 mais 3 é 10, Eita, sério? E 8 mais 4 é 96? 7 mais 2 é 63. E 6 mais 5 é 66. Então, quanto que é 9 mais 5 dentro desse mesmo raciocínio lógico E aí, né? vamos ficar assim, meu Deus, mas como que 2 mais 3 é igual a 10? Aí observa que tem do lado ali, ó, uma informação. Só matemática. Tem uma pegadinha ali, tem um truque ali, que é o truque do Só Matemática. Mas vou te falar, hein? Tá estranho esse negócio, né? 2 mais 3 é 10, 8 mais 4 é 96. Tá tirado, tá tirado. E aí, use o seu raciocínio lógico para resolver o nosso desafio da aula de hoje, né? Que lá depois da revisão das atividades de sala e correção, a gente traz a resposta para vocês. Beleza. Certinho? Certinho. Então, ficamos por aqui. Agora é com vocês. Até já!